Sejam bem-vindos ao nosso Pode Ser Especial. Vamos trabalhar hoje e conversar sobre o livro Se a Mediunidade Falasse 3, Despertar. Eu sou o Carlos Luiz. Ruth e Vitória. Jane, ok, vamos lá. Do que trata o livro Vitória? Qual é o assunto principal do livro, para quem não leu ainda? O assunto principal do livro é mediunidade. E o que mais? Ele fala mais sobre, na verdade, ele fala mais sobre a proibição da mediunidade, sobre o medo da mediunidade. Como é que começa o livro? Começa com sonho? Como é que é o sonho? Bom, o sonho, ele vê a mediunidade amarrada. Né? Eles fazem uma analogia da mediunidade como uma senhorinha. E ela está amarrada com palavras, respeito, perdão, inteligência. Com trapos que estão escritos palavras. Isso, com trapos que estão escritos palavras de uma maneira incorreta. E ela, a mediunidade nesse sonho, ela está muito apavorada, muito aflita porque está presa. E o Felipe não consegue soltá-la. No sonho. No sonho, exatamente. E depois, o Felipe se compromete a alguma coisa ou não? Vamos lá. Depois desse sonho. Depois do sonho, ele vai tentar entender o sonho. Ele na verdade ele fica triste, porque ele não conseguiu desamarrar ela, ele fica pensativo e tal. Durante o dia, aí chega de noite, ele faz o evangelho, lá que cai não servir a dois senhores, né? Sim. E ele fica se perguntando. Ele quer que o pai Joaquim apareça, né, pra explicar alguma coisa pra ele, mas não aparece, ele fica frustrado, ele fica se perguntando, não, mas ninguém me ama, o espiritual não aparece, ninguém quer me ajudar. Aí ele ficou se perguntando por que ela estava amordaçada com aquelas palavras que estavam escritas todas erradas, né? Ele fica, não, mas ela não tá amordaçada pelo respeito, mas sim pela... Falso respeito, né? Pelo respeito escrito de maneira errada. Ela não tá ameaçada pela seriedade, mas sim pela agressividade e tal. Ele começa a entender melhor o sonho dele. Só que na verdade o pai Joaquim já tá lá, já tá ajudando ele, né? Só que ele não tá vendo. Nessa área aí, depois... Isso é importante, só aproveitando o espaço, porque muito médium que é vidente, às vezes tem a ilusão que ele pode ver o que ele quer a hora que ele quiser, né? Ah, não tem espírito aqui porque eu não estou vendo. Não é assim. O vidente, por melhor que seja, ele só vê parte da realidade espiritual. Né? Não existe esse médium que chega e diz, vou me concentrar e vou ver todos os espíritos que estão aqui. Né? Então... Inclusive depois ele vai dormir, né? E ele chega, ele vê o pai Joaquim, ele já tá com raiva assim, e aí, por que você não apareceu, né? Só no pensamento, ele nem fala, o pai Joaquim já olha assim, o que você quer saber? O que você quer? Eu já sei que você tá com raiva, ele diga a parte que você não entendeu, porque o resto eu já não expliquei. Aí o pai Joaquim, uma hora que ele fala, eu achei muito legal, ele fala assim, não é um capricho que deve ser atendido, mas a tua necessidade real de evolução. Que ele reclamou de não ter visto ele pega e fala, o pai Joaquim fala isso, bem assim, bem na lata. Que é a postura dos espíritos sérios, né? Os espíritos que ficam adulando, agindo de acordo com o capricho do médium, são espíritos mais atrasados do que o médium. Não serve para ser espiritual, serve para ser ajudado, serve para poder trabalhar em alguma coisa na equipe espiritual, mas não são espíritos capazes de orientar. E aí o Felipe assume ou não o compromisso em ajudar a senhora mediunidade? Parece que ele estava com medo, não estava meio que adiando, né? Assim, depois eu escrevo, não tinha um negócio desse. O pai Joaquim ajuda ele a entender por que ele não conseguiu desamarrar ela, e era porque ele tinha medo. Ao longo do livro ele vai descobrir de que ele tinha medo, que é medo da crítica. Da crítica dos outros. É por isso que ele não conseguiu desamarrar ela, assim. E aí isso é um ponto central para a vida, sabe? Quando a gente não consegue resolver alguma coisa, quando a gente está enganchado em alguma situação e isso nos perturba, na verdade a gente tem que fazer como ele fez. O que é que dentro de mim me impede de superar esse problema ou de pelo menos lidar com ele de uma maneira saudável? Seja em relação à mediunidade, seja em relação a amigo, a família, a trabalho, a lazer. Então, ele não fala diretamente, mas é algo que fica na mensagem implícita. Quer dizer, o problema, a solução dos meus problemas eu tenho que buscar em mim. Mesmo que seja um problema externo, e aí no caso do Felipe, a questão da mediunidade é um problema do movimento espírita.
Mas a parte dele é dele. O medo que ele tem que lidar é o medo dele. Ele não tem que lidar com o medo dos outros, né? Ou resolver o medo dos outros. E enquanto ele não lida com o medo dele, nada feito. Avançando, o que mais que aconteceu no livro? Aí ele resolveu, foi estudar, isso? Vamos lá, Ruth? Sim, ele começou a ficar mais engajado, a querer aprender mais com relação à psicografia. Porque Sim. tem uma tarefa nessa área, né? Exatamente. E o povo morre de medo, né? Muito. Muito, tá certo. Até nas casas espíritas atuais. Até não, principalmente. Principalmente. Eu acho que fora o povo tem menos medo do que Não. Mas uma crítica não caridosa, vamos lá. Sim, principalmente nas casas espíritas. É porque assim, deixa eu esclarecer, porque quem a gente pode esperar que tem uma obrigação moral de entender são os espíritas, né? Eu não posso ter a expectativa que o Papa Francisco, por mais gente boa que ele seja, ele vai entender de psicografia e vai incentivar a psicografia. Não é o ramo dele, não é a área dele. Eu não posso querer que o pessoal na faculdade, né, vai incentivar a psicografia porque eles não entendem o que é isso. Eles são ignorantes, independente de achar feio ou bonito, são leigos em relação a isso. Eu não posso querer, enfim. Então, é um assunto que quem está mais qualificado para lidar é a doutrina espírita e os centros espíritas. Então é daí que a gente espera que venha a boa... auxilie, né? Que instrua as pessoas. Exatamente, que venha a boa orientação. Mas enfim, aí, o que mais, Ruth? Pronto, ele vai um momento no Colégio Allan Kardec para ele fazer um novo curso. No plano espiritual. Exatamente. No livro anterior, ele fez o curso no plano espiritual de vampirismo. Certo. E nesse outro momento, eu tive que escolher um outro curso. E nesse momento, ele faz um tipo de escolha, o modo que ele escolhe é uma maneira muito boa e muito até, digamos que às vezes a gente tem até medo, né? De fazer esse tipo de escolha. Que eu sei. Curioso, qual foi? Tipo, ver os medos dele e... Como é que chama? O quê? Qual foi o curso que ele escolheu? Psicologia dos líderes espíritas. Anotei. Isso eu lembrei, Muito bom. Psicologia dos líderes espíritas. Porque o medo dele era da crítica dos dirigentes espíritas. Então ele foi entender as pessoas, né? Ele ia... Ao invés de eu ficar com medo, eu vou entender como é que eles Ele ia pensam. tentar acolher aquelas pessoas de alguma forma, assim, não sendo espírita evoluído nem nada, mas ele tentar entender, tentar não ter tanto medo daquelas pessoas, porque no final é tudo gente, né? Tudo Claro, quando a gente conhece, a gente vai lidar melhor. melhor. Ok, fez o curso? Alguma coisa interessante aconteceu nesse curso? Ele, antes de fazer o curso, quando ele resolveu, no dia que ele resolveu, não, hoje eu vou começar a psicografar a partir de hoje, que quando ele foi no colégio, ele encontrou o Gabriel Delany, e acabou que o Gabriel Delany acabou fazendo o mesmo curso que ele, e eles conversaram, e digamos que no plano material, né, quando ele se acordava, ele até foi pesquisar na revista espírita, porque ele queria alguma ajuda, ele queria alguma noção, como é que eu vou começar a psicografar, já que ninguém vai me ajudar, né, de alguma forma. Então ele foi pensar na revista Espírito Manual, lá deve ter alguma coisa, pelo amor de Deus. Ele encontrou o caso do Gabriel Delany, que era um menino de 8 anos, que participava já das reuniões mediúnicas, na época de Kardec. Quem coordenou as reuniões mediúnicas que o Gabriel Delany, com 8 anos, participava? O pai dele. Alexandre Delany e também... Allan Kardec. Eles eram amigos. Inclusive se fala que Allan Kardec gostava muito do Gabriel Delany. O Gabriel brincava com ele e dizia para o pai dele: seu filho vai ajudar muito no espiritismo. Então ele já era acostumado às reuniões. Agora você imagina, você com 8 anos de idade participando da reunião coordenada por Kardec, né? Na casa dele, né? Lá em casa. Não, cara. Vou ter que agora, porque o Kardec está indo lá para casa, vai ter reunião mediúnica, porque eu não quero perder, certo? Vai ser legal. E muitas comunicações e muitos estudos da revista espírita foram frutos dessa reunião na casa do Gabriel Delany e do pai dele, Alexandre Delany. E fazem experiências muito interessantes. Inclusive, quando o pai dele viajava para a Espanha, para outros países, eles faziam experiências entre esses países, mas aí já é um outro programa. O engraçado é que, pelo que eu percebi, não sei até que ponto eu tô certa, né, mas o Gabriel Delany não era um espírito evoluído, não era evoluidíssimo, não era, pelo menos não era tanto quanto Kardec, assim, pelo que eu percebi. E ele era uma criança, e o que está representado lá na cena que o Felipe estudou, né, que ele estava no quarto da senhora e acabou que ele sentou lá na mesa, né, criancinha.
não era mais do que educação. As duas coisas. Na verdade, Gabriel Delany, ele não é tão evoluído quanto Kardec, mas ele é bastante evoluído, né? A gente pode dizer que é sempre complicado comparar, mas é um espírito superior, né? Ele foi um dos continuadores de Kardec, né? O continuador de Kardec foi Leon Denis, mas também o Camille Flammarion, o Gabriel Delany estão entre aqueles que mais desenvolveram pesquisas e tem, inclusive, uma dica que eu soube hoje, né? As obras completas do Gabriel Delany tá para vender na Amazon, livro eletrônico, por R$6. Todas as obras? Todas as obras, mas é eletrônico, tem que ler no computador. Que legal. Então tem bastante coisa e ele foi... dá para ler no computador, né? Mas enfim. Então o que acontece? Ele foi uma das pessoas que mais estudou reencarnação. Muito legal. E aí depois a gente pode falar mais do Gabriel Delany. Então é um espírito bastante qualificado e tal. E eu não posso contar o que vai acontecer no futuro. Depois vocês vão saber o que ele vai fazer junto com o Felipe. Depois, e aí? E depois... Avançando já. Felipe entende o que é que chamou a atenção no curso que o Felipe fez? Alguma coisa? Não, porque ele não falou muito sobre o curso. Pronto, ele fez regressão de memória. Porque é na conclusão. Tudo bem. Pronto, ele faz regressão de memória e... Ele faz ou ele assiste? Pronto, ele assiste as pessoas fazendo. Certo, e aí? Ele não faz não. É porque eu confundi as coisas. Tá, ele vai fazer essa regressão, se eu não me engano, é nos próprios dirigentes. Isso, né? Exatamente. Que... Eles pegam os dirigentes, tiram do corpo, levam para o Allan Kardec, faz a regressão, eles estão fazendo uma terapia e estão sendo ao mesmo tempo objeto de estudo. É verdade. Alguma coisa chamou a atenção nessas regressões? Não. Dos dirigentes? Nas regressões que o Felipe assistiu no Colégio Allan Kardec. Que, assim, de alguns dirigentes, eles eram líderes muito poderosos, que eles eram, tipo, muito influenciados pelo poder e que eles não tinham ainda se desvencilhado dessa... Um histórico reencarnatório de estar ligado ao poder. Poder, exatamente. E isso com a mediunidade. Eles querem ter um poder sobre a mediunidade. Também sobre a mediunidade. Porque eu acho que a mediunidade, ela, para quem sabe viver bem, quem quer se educar, ela é uma porta. Ou seja, quando você vive bem a mediunidade, você conhece muita coisa sobre si e sobre o que está acontecendo. E é conhecimento, querendo ou não, né? Você conhecer a si mesmo já é uma grande coisa. Então, acho que esse controle deles é medo de que outras pessoas conheçam mais do que eles. Falam que conhecimento é poder, então eles querem exercer o poder sobre uma coisa que é natural, que pode ser uma grande ferramenta de aprendizado. Exato. A questão central é essa, né? A questão do poder. Porque uma mediunidade bem vivida, orientada pelo Evangelho e por Kardec, ela é libertadora. Segundo, numa mediunidade bem vivida, o seu norte quem é? Jesus, Kardec e os espíritos superiores. Quer dizer, não há muito espaço para uma manipulação de uma influência. A gente vê, por exemplo, quem que mandou na mediunidade do Chico Xavier? Ele. Né? Orientado por Emmanuel, não teve uma instituição. Quem foi que mandou na mediunidade de Ivone do Amaral Pereira? Ela. Né? Ela se cuidava, ela estudava, ela tinha, obviamente participava de grupos mediúnicos e tal, mas não tinha uma instituição. Não tinha um presidente mandando nela. Vá agora fazer palestra ali, ou vá psicografar tal livro. Na mediunidade bem vida não há esse espaço desse mando humano. Né? A pessoa que tem um cargo no movimento, ela não tem, numa mediunidade bem vivida, ela não vai ter poder de influenciar. Dirigente, presidente de instituição nenhuma vai mandar no espírito superior. Não, agora eu quero que você psicografe um livro sobre isso. Não tem possibilidade. Não, Chico Xavier, você não vai agora fazer isso, você vai fazer aquilo. Claro que tentar o povo tentou. Né? Chico Xavier sofreu muito com o povo chegando lá querendo mandar nele. Mas não consegue. Né? Não consegue. Por que ele tem que atender? Né? Porque eu tenho um cargo. Sim, você tem um cargo. Vai mandar, como você diz aqui, no Ceará, vai mandar lá na sua nega. Aqui não. Porque é isso. Então, a mediunidade bem vivida, ela é uma prática libertadora.
Não há uma subordinação a uma hierarquia formal. Há uma subordinação a uma hierarquia real. A sua consciência. A sua consciência, exatamente, ao Evangelho, ao que você entende do Evangelho, ao que você entendeu por Kardec. A Ivone Pereira foi uma das maiores estudiosas da obra de Allan Kardec e do cristianismo primitivo, porque ela foi muito orientada por Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes dizia: se você quer ser boa médium, você tem que conhecer a história do cristianismo primitivo, além de estudar Kardec. Então, se a gente pegar a vida desses bons médiums, a gente vai ver que é uma vivência de liberdade. A disciplina é íntima, ele não tem que prestar conta para a instituição, ele não tem que prestar conta porque é presidente, porque é vice-presidente, porque é do conselho, não sei, não. Ele pode colaborar com uma amiga, agir em conjunto, mas a mediunidade não está subordinada a isso. Aí você pega espírito viciado em mandar e fica doido, né? Porque não tem como controlar. Como é que eu vou controlar? E em relação aos outros, né? Controlar os outros e eles mesmos. Eu acho que se eles mesmos vivessem a mediunidade de uma forma educada, eles teriam que encarar isso, tanto eles já estão encarando, porque sabendo ou não, né? No plano espiritual, consciente ou não. E é um medo deles de encarar as dores deles, principalmente, porque eu acho que é isso. Acho que se você aceitar, né, nos outros, você tem que aceitar em você. E principalmente eles não aceitam neles mesmos. Eles não querem viver isso. Eles não querem estar conscientes das dores deles e se libertar. Melhor fazer também. De conta que é espírito superior, né? Entendeu? E fingir que porque eu tenho um cargo, porque eu que mando, porque eu sou o chefe, ao invés de olhar para as dores. Ok, mais alguma coisa? Vamos lá. Como é que conclui? Tem uma coisa muito interessante. Diga. Que é mais pro final, que ele vai, não tão no final, mas ele vai ver o planejamento reencarnatório dele. É muito legal. Eu passei assim, um bom tempo ali bem devagarzinho. Eu li 2 vezes, achei muito legal. Que tem um diagrama. O que me chamou a atenção, eu não tinha pensado, né? Mas o que me chamou a atenção é que levou em conta as fraquezas dele. Achei genial. É genial. Muito legal. Porque não é aquela coisa, você vai fazer isso e é uma coisa isolada. Não leva em conta que você vai fazer isso, mas você vai ter medo, você também vai ter vaidade, você vai combater com esse tipo de pessoa que vai ser... Nossa, eu fiquei assim, nossa senhora. No caso dele, né? Medo e vaidade. Mas é interessante isso, porque a gente às vezes tem essa ilusão que é como se fosse uma empresa. Não, vou lá fazer tal trabalho. Não é assim. Você vai lidar com situações que você precisa, é você que precisa. É ruim ouvir isso, né? As pessoas chatas da sua vida é porque você precisa, meu irmão e minha irmã. A caridade. Da minha também, viu? Então não tô fora aí do jogo. Mas o que acontece? Nós vamos enfrentar situações desagradáveis, não é para enfrentar. É porque nós precisamos viver aquilo para amadurecer. Não é para pagar também. É porque a gente precisa amadurecer naquele ponto. Então, nós atraímos, né? Inclusive energeticamente, nós vamos viver num contexto com pessoas que têm algo a ensinar pra gente. Então, dica bem direta. Quer se livrar de certas situações e pessoas? Se pergunte o que é que eu tenho que aprender com isso. Na hora que você aprender, você está livre. Porque Deus não quer punir ninguém, Deus não está com raiva de ninguém. Ele quer que você aprenda. Então, o planejamento reencarnatório é isso. Tu falou de atrair, né? Engraçado que o Felipe, as fraquezas dele é medo e vaidade. E as pessoas que ele tem que lidar, né, são pessoas que têm medo e que têm vaidade. Então, exatamente. Eu percebi isso agora, né? É a mesma coisa. Exatamente. São parecidos. São isso, parecidos. mas é isso. Ele vai aprender a lidar com o medo e da vaidade dos outros para se fortalecer e depois conseguir lidar com o medo e com a vaidade dele. Porque é muito mais difícil a gente lidar com o nosso defeito que com o dos outros. É mais fácil a gente ver e lidar com a agressividade do outro do que com a nossa. É mais fácil a gente ver e lidar com o medo do outro do que com o nosso. Então, é exatamente isso. Agora, isso não é do Felipe, isso é de todos nós. Né? Todo mundo que tem um planejamento reencarnatório, claro, cada um com as suas questões específicas, mas a lógica geral é sempre essa, é que os espíritos dizem. É uma lógica educativa, não é uma lógica punitiva. Não é simplesmente, vou sofrer e pronto, como as pessoas às vezes pensam e acham que o Espiritismo diz isso. Não é, porque se fosse assim, tá bom, então eu vou pro céu, vamos lá, vou sofrer, vou ser torturado 10 anos e acabou-se. Não é. A grande questão não é sofrer. Você aprender. É aprender, é você
está numa situação desagradável, que pode ser de sofrimento com certeza, mas é se perguntar: o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu tenho que aprender com essa situação? O que é que eu tenho que aprender com essa pessoa? O que é que eu tenho que aprender, né, com esse ambiente de trabalho, até eu conseguir me livrar dele, se for o caso? E nesse aprendizado, a mediunidade ajuda muito. Claro. Acho que é mais essa mensagem do livro. Tem só mais um trecho que eu achei muito bonito, que é, se eu não me engano, é o pai Joaquim que fala, mas no começo ele fala assim: sem mediunidade não haverá convicção da imortalidade, nem compreensão profunda da vida verdadeira, nem fé raciocinada, nem abnegação. E juntando aqui, tem uma hora que o Chico fala: sem mediunidade todos seríamos órfãos. Achei linda, assim, essas duas coisas foram muito bonitas. E é o caso dele, né? Mais especificamente, mas não só mãe, pai, mas acho que tem a nossa relação com Deus. Dele e dos outros bilhões da humanidade, né? Dele e nós, de uma maneira ou de outra. Não, então, geral, assim, muito, Nossa, mas ele legal. representa isso. Que bom, ótimo. Vamos para a nossa segunda parte. Jane faz a prece. Em paz. Senhor Jesus, obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, os irmãos encarnados, os desencarnados, os orientadores desse grupo, as pessoas que vão ouvir essa mensagem, agradecer esse momento para que possamos refletir não só sobre o livro, mas a influência que existe das forças do magnetismo, do amor e da importância de Deus nas nossas vidas, a importância que temos nesse mundo, a importância que tem a mediunidade em nossa vida. Agradecemos ainda, Senhor, a Tua paz, a Tua harmonia, a Tua luz, que nesse momento permeia esse ambiente. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que Jesus possa inspirar a cada um de nós nesse instante, nos impulsionando ao verdadeiro crescimento espiritual, instalando em profundidade em nossos corações não apenas a fé, mas a certeza e a convicção da imortalidade como uma dádiva sublime do amor de nosso Pai Criador, para que tenhamos nós a coragem e a perseverança suficientes para vencermos a nós mesmos e nos tornarmos espíritos bem-aventurados. Coloco-me à disposição para as questões relativas à obra Se a Mediunidade Falasse 3, Despertar. Ivan, existe um trecho do Livro dos Espíritos nesse livro que eu vou ler aqui e vou fazer a pergunta através dele. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Aí eu pergunto, como que os bons irão assumir a preponderância um dia? Entendendo que a bondade também é ação. Entendendo que a bondade não se refere exclusivamente a não prejudicar o próximo. Todos somos responsáveis pelo que ocorre neste mundo. Todos devemos nos posicionar emocional e socialmente em relação às mudanças que sabemos necessárias serem implementadas. O sofrimento, a dor, as angústias serão o aguilhão necessário para que os bons acomodados tornem-se bons verdadeiros. Por isso o tempo de provas que atualmente vive o planeta. Por isso a necessidade profunda de buscar energias no Cristo e no próprio íntimo. Cada um será convidado a se posicionar pelo amor e pela dor, pelo convite suave e pelo chamamento poderoso. Chega a hora em que os bons terão que se
mostrar verdadeiramente bons, e os falsos bons serão desmascarados. A bondade não é passividade. A bondade não é aceitação sórdida do que está errado no mundo. A bondade verdadeira, ensinou Jesus de Nazaré, é a doçura com as crianças, é o amparo aos enfermos, mas é também o erguer a voz forte e poderosa no templo, denunciando cambistas do benefício divino que mercadejavam com o amor de Deus e com a ignorância do povo. Essa é a verdadeira bondade. Quando os bons entenderem que Jesus é o modelo maior, em sua doçura e sua firmeza, haverá preponderância, havendo inclusive o reencarne que já ocorreu de espíritos mais maduros que irão liderar esse processo. Muitos investem na bajulação. É o caminho da porta larga, é querer servir dois senhores. Quais seriam esses outros senhores além de Jesus Cristo, que ele fala nesse trecho? Esse trecho refere-se à aceitação do Cristo, que diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. O Senhor do universo é o Pai Criador. O Senhor deste mundo, governador espiritual, Jesus de Nazaré. Deus é o Senhor Supremo que deve ser servido acima de tudo. Porém, a criatura rebelde serve outros deuses, serve a riqueza, serve aos prazeres doentes da matéria, serve à vaidade, serve à ganância de acumular. Se os espíritas hoje resolvessem, cada um com honestidade, sem cobrança externa, doar o excesso que estão em suas mãos, a situação do país seria outra. Se os espíritas resolvessem se unir e cada um pegar do seu excesso, faria um grande fundo que poderia atuar em profundidade na difusão da verdade. Portanto, minha amiga, existem muitos senhores do mundo, muitos deuses da mentira, que se disfarçam de maneira muito bela, mas só há um verdadeiro Deus, e o Deus verdadeiro quer ser servido através da devoção pessoal que cada um pode vivenciar em benefício do próximo. Fala-se bastante nesse livro sobre os obstáculos que se impõem à mediunidade. Porém, a gente sabe que é uma faculdade natural que se manifesta apesar de tudo. Então, qual é o real efeito dessas proibições, então? E em que ponto podemos ajudar? Vemos duas consequências imediatas, porque quando a criatura, por rebeldia e arrogância, resolve contrariar o curso da natureza, ocorre o desequilíbrio. Também se dá assim com a mediunidade. O indivíduo que não atende ao seu chamado mediúnico, doando generosamente as energias que estão em excesso, desequilibra-se, gera doenças físicas e emocionais, estimula a angústia e a depressão em si mesmo, perturbando-se. A outra consequência é que não se permite uma vivência superior. Optando pelo desequilíbrio, dificulta o contato com os espíritos das esferas mais elevadas. Incapacita-se de poder ajudar aqueles que sofrem mais do que ele. Torna-se, como na expressão evangélica, inútil. Enterra o talento e não o utiliza para gerar riqueza. Ou, referindo-me a outra parábola, é como a semente que cai no caminho e o mal vem e arrasta. Portanto, não produz bons frutos. As consequências, sintetizando, são duas: desequilíbrio e, algo tão grave quanto isso, o não dar frutos. Tornar-se infrutífero do ponto de vista espiritual, que na prática significa negar a paternidade divina. Porque aquele que se reconhece filho de Deus, naturalmente, dá e distribui com abundância suas vibrações e sua paz aonde estiver. A outra parte da pergunta, qual seria? Em que ponto podemos ajudar? Vivenciando a mediunidade de maneira verdadeiramente cristã, radicalmente espírita,
equilibrando-se, permitindo ser um parceiro e amigo dos espíritos bons, disponibilizando-se sem falsas desculpas e falsas necessidades ao trabalho do bem. Quantos começam com devoção e em poucos anos tornam-se companheiros atrapalhados e amargos dos bons espíritos, que tantas vezes acabam se afastando por respeitar a rebeldia e o livre-arbítrio de tantos médiuns. A forma de ajudar essa é e será sempre a mesma: viver, buscar doar-se mais, buscar contribuir mais e assim naturalmente tornar-se um estímulo a outros médiuns. Antigamente, viam-se as crianças interagindo com a mediunidade. O que fez essa realidade mudar? Algo ocorreu para que esse medo crescesse tanto, principalmente nas casas espíritas? O medo da mediunidade é o medo da ignorância e do preconceito, tantas vezes estimulado por interesses torpes e infelizes. Ocorre hoje no movimento espírita, numa etapa de conclusão, de reencarne de espíritos profundamente comprometidos com o formalismo religioso. Espíritos, muitos, que combateram a mediunidade no passado, arrependidos, pediram uma chance de trabalhar em prol da mediunidade. Parte significativa desse grupo torna a repetir as tendências do passado. Formalismo, proibições absurdas, estudo superficial, reflexão mentirosa, fez com que se criasse no próprio seio do Consolador o preconceito e o medo quanto a essa faculdade tão natural quanto a vida, quanto o sol, quanto a respiração, quanto a visão e quanto a audição. Isso é um estado calamitoso, mas que passará em breve, porque o Cristo jamais abandonará o Consolador que veio esclarecer seus ensinos. A estes espíritos, a última chance, o último chamado, pois prestarão contas gravíssimas, porque agora pecam contra o Consolador, contra aquele que representa os espíritos superiores vinculados ao Cristo, antigamente chamado de Espírito Santo. Como anuncia João Evangelista, o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, significando isso, para muitos, a migração para mundos inferiores, para outros, reencarnações dolorosas, distante das luzes da doutrina espírita. Nossa palavra é grave, pois o assunto assim o exige. Porque não pensem que aqueles que, de forma arrogante e tola, pensam que vão atrapalhar o programa do Cristo para o Brasil, sairão ilesos de sua morbidez emocional e intelectual. Kardec foi claro: as palavras não permitem segundas interpretações. Mediunidade e faculdade natural. Kardec trabalha com crianças, adolescentes e jovens. Devota-se. E aqueles que combateram Kardec estão no movimento espírita. E mais uma vez repetem a traição. É um momento muito grave. A nova geração está no mundo, e infeliz será todo aquele que pregar contra o trabalho do bem nesses corações, ainda jovens e infantis, pois eles vêm em nome do Cristo. E aqueles que quiserem ser obstáculos em seu caminho merecerão as consequências de suas ações. No livro, tem um curso que o Abelardo escolheu, que se chama A Terapêutica de Vidas Passadas, Aprendendo a Amar o Passado. E eu fiquei interessada, eu queria saber um pouco mais sobre esse curso que ele fez. A libertação verdadeira da criatura se dá quando o indivíduo perdoa-se a si mesmo. Quando o indivíduo tem humildade suficiente de olhar todos os seus desfeitos infelizes, sofrer pela dor que gerou em outros corações e arrepender-se verdadeiramente. Simbolicamente, falamos de Paulo no deserto. É o indivíduo que reconhece os crimes. De um ponto de vista espiritual mais profundo, podemos dizer,
É o indivíduo que reconhece seus erros e reconhece a sua capacidade de repará-los. É o ponto central de transformação de uma trajetória espiritual, minha amiga. Quando o espírito se torna corajoso e humilde o suficiente para olhar para si mesmo, para dizer sim, errei, fiz isso, fiz aquilo, mas não vão esconder numa falsa humildade. Pai, dá-me amor e poder para que eu possa reparar tudo. E aí o espírito começa a fazer as pazes não com o outro que ele feriu, mas com as feridas que estão instaladas nele porque ele feriu o outro. Porque o grande problema do espírito não é o outro, é a si mesmo. É o seu passado e o seu presente. É a sua relação com as próprias emoções e feitos. E, acima de tudo, a sua relação com Deus. Abordaremos esse tema na série no futuro, mostrando a vocês, jovens espíritas, que uma das estratégias das trevas é vos fazer sentir pequeno, é vos fazer sentir inútil. Quando o Mestre nos ensina, sois filhos de Deus, aquele que muito amar terá todo o passado redimido, conforme consta no Novo Testamento. Vai, pois o teu amor curou a multidão de teus pecados. Diz assim o Mestre para cada um de nós, transmitindo verbalmente uma das realidades mais profundas do universo, que é a lei de Deus, que é a lei de Deus do amor. Os espíritas não querem entender isso. O amor é que conta. O colocar-se a serviço da causa do bem, sem condições, sem trocas mesquinhas, sem negociações baratas e pequenas. Não é isso. Ser verdadeiramente espírita. Aceitar o que se é, erros e compromissos negativos, e com humildade pedir a Deus ajuda. E com humildade entender que a lei do amor prevalece e por muito amar, aprender inclusive a amar o próprio passado, o que significa, no sentido ainda mais profundo, amar a si mesmo, independente de qualquer erro, independente de qualquer desvio, amar-se e permitir que esse amor se expanda por todo o universo social e espiritual. A mensagem, portanto, é de sorreerguimento espiritual. Todos podem crescer, todos podem reparar os seus erros, desde que sigam a lição do Mestre, sabendo do fundo da alma que o amor cobre a multidão de todo e qualquer pecado para sempre. Paz a todos, do vosso irmão e amigo Ivan de Albuquerque.